Olá a todos, eu sou a Ana e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Sombra da Serpente. A Sombra da Serpente é um livro de Rick Riordan e neste caso é o terceiro de uma trilogia. Esta trilogia que eu tenho andado a ler nos últimos tempos e muito sinceramente não estava nos planos eu de terminá-la já este ano. Eu comecei no final do ano passado e estava a planear ler com calma, ir saboreando, mas eu fiquei tão curiosa no final do último livro que li, portanto no final do segundo volume, e soube-me tão bem a leitura por ser muito, muito leve que tinha este mês que pegar neste para terminar. Então, esta é uma trilogia de fantasia juvenil. Eu tenho todos dois cá em cima. Já os podia ter tirado, mas... Portanto, o primeiro é A Pirâmide Vermelha. Vou deixar aqui. E o segundo é O Trono de Fogo. Todos eles têm opinião aqui no canal. Ups. Tentar que eles não caiam. E então o terceiro é aqui A Sombra da Serpente. Fantasia juvenil de Rick Riordan. Rick Riordan é muito, muito conhecido, especialmente pela série Percy Jackson, que é uma série que eu quero muito, muito, muito ler. Vai sair uma nova versão da adaptação na Disney Plus, porque houve um filme que não teve grande sucesso, então agora estão a fazer uma série, penso eu. Estou muito, muito curiosa, mas quero mesmo ler os livros antes, porque eu adorei o estilo de escrita do autor. E acho que o meu eu adolescente teria delirado com isto e teria sido mesmo muito, muito, muito feliz. Portanto, escusado será dizer que fez o meu eu adulto ser muito feliz também. Então, nesta história nós acompanhamos o Carter e a Sadie, que são dois irmãos que cresceram separados, ou seja, o Carter cresceu com o pai que sempre foi um professor, sempre estudou muito sobre o Egito, e então o Carter sempre cresceu com uma mala atrás, com viajar daqui para ali e daquela para ver uma escavação, para ver um artefacto, para isto e para aquilo, enquanto a Sadie foi criada em Londres com os avós. No iniciozinho da nossa história, portanto aqui no volume 1, eles descobrem que afinal eles são descendentes de faraós e que o pai é na realidade um feiticeiro que está a tentar libertar um deus que está aprisionado há muito tempo, mas sem querer liberta os 5 deuses e logo é caos completo. E nós temos aqui estes dois irmãos muito, muito jovenzinhos a terem que salvar o mundo, a todos os efeitos, a descobrirem a sua magia, a descobrirem todo este mistério atrás dos deuses egípcios e dos faraós. Então, esta é uma série com uma base na mitologia egípcia. Eu aprendi imenso, digo-vos, aprendi imenso, imenso, imenso sobre os deuses que existem, sobre a forma como eles trabalham, a forma como os egípcios viam as coisas que davam mais importância, as coisas que não gostavam. Aprendi imenso com esta trilogia. E de facto é uma trilogia que consegue jogar muito com o sentido do humor, muita ação, com um toque de romance também, um romance bastante juvenil, bastante soft, mas que está aqui presente inevitavelmente. E é uma leitura mesmo daquelas de nos deixar com um sorriso e de nos levar em montes e montes de aventuras. No início da nossa história, o Carter tem 14 anos e a Sadie 12, quando termina a história ela já tem uns 13, mas são personagens mesmo muito jovens, mas que narram a história com muito, muito sentido de humor. Como eu também já expliquei em opiniões anteriores, o autor entra mesmo dentro da história. Ele dá a entender que esta fantasia poderá ser real. É um bocadinho aquilo que os ingleses chamam uma urban fantasy, portanto uma fantasia urbana. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma fantasia que nós podemos acreditar que ela de facto existe, aí algures, e que nós, comuns mortais, é que não a vemos. Um bocadinho como o Harry Potter. E então aqui nós temos exatamente isso. Eles dizem muitas vezes que aqueles que não têm magia, que conseguem ver as coisas de outra forma, portanto que lhes passa tudo ao lado, mas que na realidade existirá então os deuses do Egito que serão todos reais e que a magia que descende dos faraós para os seus escolhidos será também real. No primeiro livro, então, são eles um bocadinho a conhecerem este universo e a enfrentarem o mal pela primeira vez. O segundo volume é quando a força pior do mal, que é a força do caos, é libertada ou está a libertar-se e eles estão numa corrida contra o tempo para a deter. E aqui então a Sombra da Serpente é como é que eles vão conseguir de facto lidar com essa força do caos e se o mundo vai todo terminar ou não. Então, como também já disse, esta história é narrada, ou seja,
o Carter e a Sadie alternadamente vão narrando para um microfone, mesmo uma gravação, e dizem mesmo, ok, daqui é a Sadie, tenho que vos falar muito depressa para vos contar isto que aconteceu assim, assado. Então, estas gravações supostamente são enviadas para alguém que está a transpô-las. Esse alguém é o nosso autor. E então ele entra muito no jogo, e logo no início dos livros tem sempre uma nota com um aviso, mesmo warning, aviso. Isto é uma transcrição de uma gravação de áudio. Por 2 vezes já o Carter e a Sadie me enviaram gravações como esta, que transcrevi assim assado. Embora me sinta muito honrado, devo avisá-los que este terceiro relato é o mais perturbador que recebi até agora. Portanto, ele entra mesmo dentro disto. E mesmo nos outros livros, especialmente na nota final, ele deixa novamente a nota dele, nota de autor, a dizer, olhem, eu transcrevi isto exatamente como veio, mas há aqui fundos de verdade, porque de facto isto existe. Portanto, ele vai buscar estes factos todos e em vez de ir buscar uma nota normal, banal, daquelas que a maior parte dos adolescentes nem sequer quer saber, a dizer o que é real e o que é que não é nesta história, ele entra no jogo, ele faz-se de personagem aqui. E foi uma coisa que eu adorei. Este e o anterior eu fui alternando com o audiobook. Fiquei um bocadinho assustada porque o audiobook é uma narração muito, muito engraçada. É muito engraçado ouvi-los precisamente porque eles no livro supostamente estão a narrar. Mas fiquei um bocadinho assustada porque havia aqui frases não é mal traduzidas. A tradução está boa, mas frases adulteradas ou que faltavam expressões. Vamos imaginar, sei lá, dizia... A Sadie olhou para ele com desprezo e aqui dizia só a Sadie olhou para ele. Portanto, havia alguns pormenores que eu fui muitas vezes ouvindo e lendo ao mesmo tempo e que me deixou assim um bocadinho desconfiada. Não sei exatamente o que é que se passou, não sei exatamente se um audiobook seria uma versão diferente, mas supostamente era uma versão não cortada do original. Portanto, não sei exatamente o que é que se passou aqui com as traduções, mas a verdade é que fiquei assim um bocadinho desconfiada. No final, o que é que eu achei deste livro? Foi uma leitura super, super, super prazerosa. Foi uma leitura mesmo muito compulsiva, com esta aventura, com este drama. Também eu sinto que neste final de trilogia já conheço muito melhor as personagens todas, já me relacionava muito melhor com elas e no final aparecem as personagens todas que nós acompanhamos desde o início da nossa história, acabam todas por aparecer aqui, por terem o seu papel, o seu lugar. Gostei muito como o autor conseguiu unir as pontas soltas e conseguiu fazer o desenrolar desta história. E o final é perfeito porque é um bocadinho aberto. O que é que eu quero dizer com isso? Sim, se o autor quisesse continuar com esta história, tinha ali uma abertura para continuar. Não creio que seja esse o objetivo dele, mas tinha ali uma abertura. Mas acima de tudo, esta abertura funciona para que esta magia egípcia, esta magia de tudo que nós acompanhamos aqui possa ser real. Ou seja, para nós leitores podermos de facto acreditar que eles continuam aí. Esta magia existe aí. Existem aí de facto descendentes de faraós. Existem aí de facto deuses egípcios que estão a querer controlar o mundo. Portanto, esta abertura no final deixa-nos mesmo com uma margem para sonhar muito mais aventuras que vão acontecer aqui com as nossas personagens, mas acima de tudo acreditar que isto é possível e que isto é real, de certa forma. Mais uma vez eu volto a dizer, o meu adolescente teria adorado isto. Se vocês conhecem algum adolescente que adora Harry Potter, por exemplo, esta saga do Rick Riordan seria uma que eles de certeza que irão gostar, ou outra, suponho eu. Não as li, mas posso dizer que esta tem menos pontuação no Goodreads, portanto eu acredito que as outras serão ainda melhores. Acredito que de facto, Rick Riordan é um autor a recomendar para quem gosta muito do estilo do Harry Potter e quem está numa faixa etária mais juvenil. Como já perceberam aqui, os protagonistas têm 13, 14 anos, mesmo 15, até 16, eu acho que o público-alvo será um bocadinho por aí e que gostarão muito daqui desta aventura e vão aprender imenso. Eu aprendi mesmo muito sobre os deuses. Há aqui algumas coisas, lá está na tradução, que fiquei na dúvida. Por exemplo, eu sempre disse que o deus do sol era o deus Ra, que era assim que eu ouvia na minha infância, mas eles aqui traduziram por Ré, no inglês é Ra, portanto eu se calhar sempre ouvia a inglesa, não sei, mas são pormenorzinhos, mas de facto eu aprendi imenso, ri imenso e terminei esta história com um sorriso, que era mesmo esse o meu objetivo.
E é isso, pessoal. Aqui fica a minha recomendação para este livro e para esta trilogia das Crónicas de Kane. Digam-me em baixo se já leram alguma coisa do autor, se me recomendam alguma outra saga dele. Eu estou muito, muito curiosa com a saga do Percy Jackson, mas também já ouvi falar da saga dos Heróis do Olimpo. Portanto, deixem-me tudo aí em baixo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!